meu querido professor Tudão, agora você vai falar de substituição tributária? Então pega o caderninho, anota aí que vai ter bastante coisa legal para a gente poder tratar a respeito da substituição tributária, principalmente os tópicos mais importantes para a prova, que são as disposições gerais. Eu não quero que você saiba tudo a respeito do algodão em caroço, do tratamento tributário do coco ralado, não quero não. Não é isso. Na verdade, a substituição tributária, aquilo que a gente mais precisa são as normas gerais a respeito da substituição tributária. Substituição tributária dá direito a crédito para quem está, a princípio, fazendo a operação ou que está recebendo um produto de substituição tributária. Substituição tributária, a princípio, tem transferência de responsabilidade ou não tem transferência de responsabilidade? Dá para você comparar diferimento com suspensão, no caso, a respeito da substituição tributária? O recolhimento antecipado com encerramento da fase de tributação tem tratamento parecido ou diferente da substituição tributária? Então, tem várias perguntas que caem em prova, pegadinha, que nem essas aqui que eu fiz, que se você não tiver uma noção clara do que você está falando, você vai falar assim, hã? Kuma? Então, para começar, a substituição tributária é uma forma de responsabilidade tributária onde você, por causa de uma lei, estabelece uma facilitação para a fiscalização do nosso ICMS, já que ele é um tributo multifásico. Eu vou procurar um gargalo na cadeia econômica daquele produto e cobrar o tributo naquele lugar. Então, imagine a cadeia econômica de cigarros. Quantas indústrias estão capacitadas e estão regularizadas para fabricar cigarros no Brasil? Um produto extremamente importante, não para aquilo que ele produz efetivamente, mas sim porque ele é extremamente arrecadador e extremamente sonegador também, né? Talvez o produto que mais seja sonegado no país, a Receita Federal tem esses dados, é cigarros. Toda semana você tem uma apreensão de cigarros de forma irregular. Caminhões e caminhões de cigarros passam por aí, né? E os cachorros lá da Receita Federal conseguem achar muito claramente lá aonde estão as cargas que a princípio ficam dentro, por exemplo, de caminhão de café. Então, café para poder apagar o cheiro do cigarro, mas o cachorro consegue achar. Então, vamos lá, vamos pensar juntos. Na substituição tributária, o que eu faço? Ao invés de cobrar imposto da indústria, depois do atacadista de cigarros, depois de todo barzinho, restaurante, padaria que vende cigarros, supermercado, até chegar ao consumidor final, o seu João, eu cobro tudão o que nós chamamos do gargalo da cadeia econômica do produto. Então, para a gente poder começar a entender a matéria, eu preciso fazer um esqueminha para você. Vamos lá, vamos ver na telinha lá o esqueminha para você poder entender, começar a entender a disciplina. Então, vamos fazer esse esqueminha aqui, que é um esqueminha diferente do que já está aí, só para você entender, né? Eu quero colocar aqui, ó, 3 telinhas. Nós temos o gargalo econômico quando, por exemplo, a gente tem um produtor rural vendendo o produto para uma cooperativa. Outro produtor rural, vou chamar de PR, né? Não é presidente não, é produtor rural. Produtor rural. E aí o que acontece? Fica mais fácil na cadeia econômica, vamos fazer uma cadeia econômica aqui. Tenho muitos produtores rurais, tenho lá a cooperativa que compra deles. Por exemplo, aqui no nosso estado de Santa Catarina, os produtores de leite, né, que caiu na última prova. Então, muitos produtores de leite e a cooperativa. Nós dizemos que a cadeia econômica tem um gargalo na cooperativa. Por isso, nós falamos assim, ó. Então, um produtor rural tem um fato gerador na sua saída para a cooperativa. Então, esse fato gerador número 1, ele existe, mas não tem ICMS na jogada, porque a gente vai dizer que o imposto vai ser diferido. É o que nós chamamos de diferimento aqui no estado. Então, quando o produtor rural manda para a cooperativa, vai sair com imposto diferido. Não vai estar destacado o ICMS naquela nota fiscal. Fazendo com que a cooperativa pague no seu fato gerador seguinte, que também existe, o fato gerador dela e vai pagar também pelo fato gerador anterior. Ela vai pagar os 2 fatos geradores. Ela vai pagar pelo valor total da mercadoria, vamos dizer assim. Então, na verdade, essa substituição tributária, você vai olhar a situação do fato gerador que você está cobrando todo o tributo, e aqui é um olho, tá? Finge aí que você está entendendo que aqui é um olho. E vai olhar para trás. É o fato gerador número 2 substituindo o que veio antes dele. Por isso que essa substituição tributária é chamada de substituição tributária regressiva. Ou para trás. Ou
retrooperante ou por diferimento. Todas essas informações já aparecendo para todos esses nomes. Então, ela é muito comum na cadeia econômica do funil. A gente chama de regra do funil, onde você tem o produto, né, circulando dentro da cadeia econômica, mas o gargalo está lá embaixo. Então, é o que nós chamamos de substituição tributária regressiva, para trás, retrooperante, né? Ou, deixa eu tirar aqui a tijolada, aqui, para trás. Retrooperante. Ou por diferimento. Beleza? Agora, nós temos a situação dos cigarros. Agora já é diferente. O fabricante é um. Os atacadistas de cigarro no Brasil são vários. Os varejistas, inclusive, que vendem a consumidor final, são muitos mais. E o consumidor final. Então, o gargalo da cadeia econômica dos cigarros é no fabricante. Então, para facilitar, olha só, é uma estratégia para facilitar a cobrança desse tributo. Eu vou criar uma substituição tributária onde o fabricante vai pagar pelo fato gerador dele. Então, quando sai da fábrica, tem o fato gerador número 1. Vai passar pelo atacado, tem o fato gerador número 2. Vai passar pelo varejo, tem o fato gerador número 3. Então, eu vou cobrar todo esse tributo do fabricante. Por isso que a gente faz aqui o olhinho aqui na frente, ó, e ele substitui tudo que vem pela frente, ó. Então, é a ST, substituição tributária, para frente. Substituição tributária progressiva. Substituição tributária ultraoperante. Ou também substituição tributária por retenção antecipada do imposto. Então, esses são os nomes dados para a substituição tributária, que eu acho que, inclusive, deve ser a mais importante e a mais visada nos concursos públicos. Tá bom? Agora, para você que está aqui comigo até agora, você está formalizando aí um conceito, começando a entender a substituição tributária, começando a compreender importantes informações sobre a substituição tributária, inclusive que é uma estratégia utilizada pelos estados para fiscalizar, para facilitar a cobrança do tributo em situações que haja um gargalo econômico na cadeia. Nós temos uma situação que, a princípio, não está muito relacionada às demais, que é a substituição tributária concomitante, que, de acordo com ajustes verificados junto aos demais estados, nós temos a figura do remetente, nós temos o destinatário, então nós temos o remetente, o destinatário, e entre eles um transportador. Então essa figura da substituição tributária concomitante é muito usada no transporte de cargas, onde você tem um remetente, um destinatário e um transportador terceiro contratado para fazer o transporte. Agora, esse transportador, ele é o prestador de serviço. E como prestador de serviço, ele é o contribuinte do ICMS sobre o serviço de transporte que ele prestar. Ele é contribuinte do imposto. Vou mudar a cor aqui para facilitar a tua vida. Só que o que acontece? Se ele for de outro estado, que não o estado do remetente, que é para onde é devido o tributo, ou se ele for um profissional autônomo, ou seja, uma pessoa física que tenha lá uma inscriçãozinha no estado, né? Se ele for de outro estado ou profissional autônomo, ao invés de eu cobrar dele, eu vou cobrar do remetente, contribuinte do imposto. Contribuinte do ICMS sobre a mercadoria. Então não vou confundir você, não. Vou cobrar do remetente como responsável substituto. Faz a questão, Tudão.
Remetente está em Santa Catarina, destinatário está no Rio Grande do Sul, transportador é de São Paulo. Para onde é devido o tributo? Para o local do início da prestação de serviço de transporte, Santa Catarina. Quem deve pagar? O transportador é de outro estado. Quem deve pagar é o responsável substituto remetente catarinense. Fechou? Remetente está em Santa Catarina, destinatário está no Rio Grande do Sul. Transportador é de São Paulo, transportador de outro estado. Temos a subção tributária concomitante. Ao invés de cobrar do transportador do outro estado tributo para Santa Catarina, eu vou cobrar do estado onde está localizado o remetente, que é o responsável substituto. Tudo bem? Professor Tudão. Então, esse aqui é um resuminho. Vai, Tudão. Né? Então, pode tirar foto aí que a gente vai levar para a prova, né, Tudão? Exatamente. Quando a gente está dando aula online é uma coisa, né? Mas quando a gente está dando aula presencial é um barato hoje em dia, né? Porque, na verdade, Tudão, você parece para mim aqueles professores raiz. Eu gosto de ser professor raiz, galera. Eu sei que tem um pessoal assim que prefere, hoje em dia... Hoje em dia tem todo tipo de professor, né? O professor que escreve, o professor que nunca pegou uma sala de aula, nunca deu aula presencialmente para os alunos, mas dá aula online, né? E tem o professor, a princípio, raiz, que é aquele professor que ama estar na sala de aula com o aluno e que, a princípio, gosta muito de poder olhar nos olhos das pessoas para poder... A realidade é um sacrifício interessante você poder estar aqui na frente de uma câmera pensando na sua dúvida, mas... Era muito mais legal se eu pudesse estar aí diante de você, tirando a tua dúvida. Por quê? É professor que eu considero professor raiz. Não me vangloriando ou não, eu acho que tem espaço para todos eles. Mas eu preferia os meus... Eu tive excelentes professores raiz. Tive professor que, a princípio, ele citava o Código Tributário Nacional de cor. Né? Em qualquer artigo que você falasse, ele sabia de cor aquele artigo. Claro que depois de muita aula, ele também, porque ele gostava da matéria e, a princípio, ele te estimulava a estudar a matéria. Aquilo fazia com que você falasse assim, nossa, tem que ouvir esse Código Tributário Nacional 50 mil vezes até ficar no nível desse cara. Porque é muito legal o cara poder citar a coisa e, a princípio, ele vai trabalhar com isso a vida inteira. Pô, muito legal. Agora, no meu caso aqui em especial, né, que eu estou falando assim para você, hoje em dia também tem os professores que, a princípio, é o professor que o importante é ter seguidor na internet, é ter seguidor no Instagram, é ter seguidor, quer dizer, tem que ter seguidor. Se não tiver seguidor, não me interessa, professor. Então isso aí para mim, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem gente que acha que é assim. Quer dizer, então faz parte, né? Um desabafinho rapidinho com você, tá bom? Perdão, né? Não é para isso, né? Mas fica aí a professor Raiz. Guardar as 3 hipóteses de substituição tributária aqui no estado de Santa Catarina: regressiva, progressiva, concomitante. Por que concomitante? Tudão. Porque ao mesmo tempo que nasce o faturador, já nasce a obrigação do outro pagar o tributo por ele. Né? Nasce o faturador, mas já nasce a obrigação do outro pagar o tributo por ele. Tá bom? Então vamos voltar lá. Importantes informações aqui para você a respeito aí da AST. Aí ele fala assim, ó, vamos começar então o anexo 3, que eu considero aquele que é o mais importante para a prova dos senhores, que cai com mais questões. Substituição tributária. Começa com a substituição tributária nas operações antecedentes, ou seja, substituição tributária regressiva, ou também conhecida como diferimento. Mas isso ele vai falar aqui mais adiante. Ó. Nas operações abrangidas por diferimento, olha lá, está falando da substituição tributária regressiva, fica atribuído ao destinatário, ou seja, quem vai comprar aquela mercadoria, da mercadoria a responsabilidade. Então, eu estou transferindo a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS na condição de substituto tributário. Ou seja, há uma transferência de responsabilidade para o destinatário. Você está entendendo? Há uma transferência de responsabilidade para o destinatário. O imposto, então, devido por substituição tributária, subsumir-se-á na operação tributária subsequente, promovida pelo substituto. Inclusive na hipótese do substituto tributário enquadrado no Simples Nacional. Olha só que interessante o que ele falou aqui. Então, eu vou pegar esse já esqueminha que já está praticamente feito aqui e vou botar aqui os nomes. Ó. Substituído é aquele que deveria pagar o tributo, mas a lei manda o substituto pagar. Então, ele é o substituído, é o produtor aqui no caso do nosso exemplo. Substituto é a cooperativa no caso do nosso exemplo. Então,
o produtor emite uma nota fiscal, onde no campo de ICMS destacado vai ter nada, no campo de informações complementares na nota fiscal, o campo de observações, vai estar lá, imposto diferido em virtude do artigo tal, né, do anexo 3 do regulamento do ICMS de Santa Catarina. Bom, tá diferido, né? Mas aconteceu o fato gerador. Veja, diferimento não é um não acontecimento do fato gerador do tributo. Tanto é que para acompanhar a mercadoria, você tem que ter aí, né, a ocorrência do fato gerador, você tem que ter aí essa informação aqui para a gente poder levar para a prova. Bom, feito isso, o substituto à cooperativa, quando der a nova saída, o fato gerador número 2 dela, aí é o que ele fala, né? Subsumir-se-á na operação tributária subsequente promovida pelo substituto, né? De que vai haver o pagamento do fato gerador anterior e o dela. Então, o substituto pode ser uma microempresa, pode ser uma microempresa, pode ser uma empresa de pequeno porte, não importa. Ainda que fosse uma microempresa ou fosse uma empresa de pequeno porte, né? Ainda que fosse uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ainda assim ela estaria na situação ali pretendida com a possibilidade aí da tributação. Tá bom, pessoal? Então, essa é a situação para a gente poder levar para a prova. Fechou? Ah, entendi, Tudão. Leva essa informação, então, para a prova. O que mais que nós temos aqui a respeito dessa circunstância? Aí ele fala assim, ó, vamos imaginar, agora vamos fazer em valores, né? Que o substituído é um produtor rural lá de melancia que carregou 500 melancias no caminhão e cobrou por elas R$ 5 por cada uma. Então a nota fiscal tem como base de cálculo R$ 2.500. 500 melancias a R$ 5. Quando a cooperativa for vender as melancias lá para o supermercado, ela tem lá a sua nota fiscal e ela vai botar a base de cálculo já com o lucro da cooperativa e com aquilo vai ser repassado ao produtor rural. Então vamos imaginar que ela, nessas 500 melancias, ela está cobrando R$ 10 aí cada uma agora. R$ 500. Então tem ICMS na jogada, né? E a princípio o imposto agora é tributado. Veja, nessa tributação, nessa base de cálculo aqui, nós temos a base de cálculo substituição tributária e a base de cálculo própria. Ou seja, a gente poderia dizer que metade do que tem ali é o que veio da operação anterior e a outra metade foi o lucro que ela colocou na operação, né? Então, quando a gente fala que o substituto vai pagar tudo, ele vai usar em consideração a base de cálculo do substituído, no caso, na substituição tributária antecedente, é porque na substituição tributária antecedente você sabe por quanto você comprou a melancia. Tudo bem? Você sabe por quanto saiu aquela melancia para você. Então, quando a cooperativa comprou uma melancia cada uma por R$ 5, ela já sabe por quanto ela comprou. Quando ela vende as melancias a R$ 10, ela já sabe que dentro daqueles R$ 10 ela está cobrando imposto sobre aquela parte dos R$ 5 ali que a princípio não foi cobrado ainda e os outros restantes. Então, vamos imaginar que a melancia está vendendo por 9. Então, 5 se referem à operação anterior e 4 se referem à nova operação. É isso. É isso que você tem que pensar quando ele vai falar aqui mais adiante, que a base de cálculo para essa operação de substituição tributária regressiva é justamente a operação feita pelo substituído. Agora, Tudão, e se o cara é microempresa? Se ele é microempresa, nesses R$ 9,00 ele vai tributar uma parte pelo valor que seria tributado naturalmente pela empresa natural lá. Então ele tem que fazer uma guia por fora, porque o imposto por substituição tributária não entra dentro do imposto pago pela microempresa. Vou falar de novo. O imposto pago por substituição tributária é pago por fora. Fora do pago pela microempresa. É o que está previsto no artigo 13, inciso número 13, da Lei Complementar 123/2006. Então você vai lá no artigo 13 e ele vai falar: ICMS, substituição tributária, é pago por fora quando a microempresa está dentro do Simples Nacional. Então tem que pagar por fora. Preenche uma da área aqui de Santa Catarina e paga por fora aquele imposto que a princípio estava amparado por situação de diferimento. E o restante, o próprio dele? O próprio dele ele paga pelo Simples. Então vai usar a alíquotazinha baixa de ICMS do Simples Nacional. Tudo bem? Não vai usar a alíquota 17%, 25%. Não, vai usar a alíquota baixa de ICMS do Simples Nacional. Tudo bom? Então volta lá para a telinha. Então, visto essas situações, opa, Tudão. Então a gente está falando aqui do diferimento. Ele fala o seguinte, ó. O contribuinte substituto
deverá recolher o imposto diferido. Por exemplo, quando não promover nova operação tributada, então ele vai dar saída isenta não tributada, ou quando promover sob o regime de isenção ou não incidência, salvo quanto às operações que destinem mercadorias diretamente para o exterior do país. Então ele deverá recolher o tributo diferido quando a saída dele for isenta ou não tributada, não importa. Agora, se ele der saída para o exterior do país, ele não vai precisar recolher. Olha que coisa incrível, né? Como que a gente facilita a vida do exportador. Então, o produtor rural vende para o exportador, para a cooperativa, e a cooperativa pega o produto que está sendo ali e manda para exportação. O que ele está falando aqui? Ó? A remessa é diferida, mas a saída para exportação ela é imune. Mas ele está falando, a cooperativa não precisa pagar esse imposto diferido como substituta, porque ela está dando saída para exportação. Até seria interessante, se ela pagasse, teria um débito, mas ela teria direito a se creditar, né? Porque ela é exportadora. Então, para evitar isso, você está falando, ó, não vou fazer nem débito nem crédito. O cara vai estar, né? Não vai precisar fazer pagamento na exportação, porque a princípio é uma ressalva, ó, salvo. É uma ressalva ali. 2. Proporcionalmente à parcela não tributada, no caso de operação subsequente beneficiada por redução de base de cálculo do imposto. O Supremo Tribunal Federal já declarou que é uma isenção, é como se fosse uma isenção parcial a redução de base de cálculo. Ou seja, quando tem redução de base de cálculo, você tem parte tributada, parte isenta. É o que ele quer dizer. Parte é tributada, parte é isenta. Então, quando ele está falando proporcional à parcela não tributada, então ele está falando justamente dessa parte isenta relacionada à nossa tributação. Então, quer dizer, quando a princípio ele diz, ó, não vou precisar pagar, né? Então, o contribuinte deverá recolher o imposto diferido proporcionalmente à parcela não tributada, então também proporcionalmente à parcela não tributada no caso de isenção parcial. Então, ele deverá recolher o imposto diferido também quando não promover nova operação tributada, né? Ou com regime de isenção ou não incidência, só vai estar ressalvado esse pagamento se for para exportação. Ou por ocasião de entrada ou recebimento de mercadorias. Tem alguns casos que a gente pede para o substituto pagar na entrada. É o caso do sucateiro. O sucateiro é aquele que carrega a sucata, às vezes até no próprio veículo que ele, a princípio, carrega com a mão lá, né? Tem um veículo de rodinha, já viu lá o pessoal que cata papel? Então ele não tem a carrocinha assim, mais ou menos? Então é só o sucateiro. Vamos imaginar que ele leva o seu produto até uma indústria que vai, a princípio, fazer o uso daquelas sucatas para formar lá, sucata de metal, sucata de vidro, sucata de latinha de alumínio, né? Tudo isso, sucata de apara de papel. Então vai para a indústria. Como é que a indústria vai regularizar a situação do sucateiro? Ela faz uma nota fiscal de entrada. Porque o sucateiro muitas vezes não tem nota. Ela faz uma nota de entrada no valor de R$1.000 lá de ICMS. Vamos imaginar que o sucateiro juntou tanta latinha que virou R$1.000. Ela vai se debitar no registro de apuração de ICMS, então no RAICMS. Ela vai fazer um débito dos R$1.000, um crédito por causa da nota de entrada de R$1.000. Então, crédito referente à nota de entrada, débito referente ao lançamento no livro. Fechou. Quando a indústria for vender aquele produto por R$2.500, só vai precisar pagar um imposto, porque o débito e crédito já fechou a operação anterior. Por isso que a gente fala que na ocasião de entrada, no caso das sucatas de metal, de papel e outras sucatas, ela é justamente para regularizar a situação do imposto que veio diferido. Tá certo? E esse item 4, que eu vou ter que apagar tudo aqui para poder mostrar para você, é uma situação interessante porque é uma situação genérica, mas que pega várias possibilidades aqui. Ó. Se ocorrer qualquer evento que impossibilite a ocorrência do fato gerador do tributo. Então, vamos imaginar que o produtor estava para vender para a cooperativa. E aí a cooperativa ia dar saída com o pagamento do imposto diferido. Só que o produtor conseguiu ir lá numa feira, perto da sua fazenda lá, e aí ele, em princípio, vendeu na feira para o consumidor final. Se vender para o consumidor final, não tem mais aquela situação do diferimento.
Venda consumidor final já é venda consumidor final, tem que pagar tudão. Quem mandou, né, fazer venda consumidor final? Tem que pagar. A outra situação, por exemplo, venda para fora do estado. Então essa aqui é uma situação que vale a pena a gente pensar também. Tudão. Eu sou um produtor rural aqui de Santa Catarina e estou vendendo lá para a indústria lá no Rio Grande do Sul. Posso ser amparado por diferimento? A regra é não. Só vai ter diferimento se houver o quê? Convênio com FAS. Então, vamos lembrar. Diferimento é hipótese de substituição tributária. Segundo a Lei Candir, a substituição tributária só ultrapassa a fronteira do Estado mediante haver convênio com FAS entre os Estados. Tá certo? Então tem que existir um convênio entre os estados, senão não tem como. Senão, se você vender para outro estado, você vai ter que pagar o tributo. Não pode ser diferido. Tá bom? Então lembra disso. Substituição tributária ultrapassa a fronteira do estado mediante convênio prévio. Ou acordo específico, que é como está. Convênio aceito, acordo específico é o que está na lei. Fechou a situação aí. Então as duas situações a gente consideraria corretas de acordo aí com a lei. Tá bom? E de acordo com o uso dos estados, inclusive. Então, venda consumidor final é um evento que impossibilita a ocorrência do faturador posterior. Venda para fora do estado é outro evento. Tá bom? Guarda essas informações aí importantes para a nossa prova aqui de Santa Catarina. Tá legal? Vamos lá, continuando. A base de cálculo, lembra que eu falei da base de cálculo? Das melancias? 5 vezes 500? Então, ó, 2.500. Então, a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária é o valor da operação praticada pelo substituído, o produtor rural, ou do qual decorrer a entrada, sucateiro, da mercadoria no estabelecimento. Eu estou dando exemplos para você poder trabalhar com os exemplos. Então, a entrada praticada pelo substituído, né? É a princípio o valor da entrada praticada pelo substituído é a princípio o valor que nós vamos utilizar. O valor da operação praticada pelo substituído é o valor da operação que nós vamos usar. Então, lá na situação que eu dei o exemplo do sucateiro, tudão. Na situação do sucateiro, era os R$1.000. Entrou lá com R$1.000 o produto. Essa é a nossa base de cálculo. Na situação das melancias, são os R$2.500. É quanto o produtor cobrou por cada melancia. R$5 cada uma, eram 500 unidades. Tudo bem? Então, esse valor que nós vamos levar em consideração, e ele é conhecido, é fácil, é bem mais fácil no diferimento você saber qual que é a base de cálculo da substituição tributária. Porque é a operação pelo qual você comprou o produto, o substituto comprou por aquele preço. Então, é aquele preço estabelecido pelo substituído. Tá bom? Essa é fácil. Agora, olha só que interessante. É vedado o destaque do ICMS. Vou falar de novo. Ó. É vedado o destaque do ICMS em documento fiscal correspondente à operação abrangida pelo diferimento. Olha que nosso exemplinho aqui, não sei se eu... Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá o destaque, ó. Não tem destaque. A informação de que o imposto está desferido está lá no campo de observações, ou no campo de informações complementares. Não tem destaque do imposto do ICMS na nota fiscal quando ele é diferido. Mas tem que ser informado no campo de observações que houve diferimento ali naquelas situações. Tá bom? Tem que ser informado que houve o diferimento naquela determinada circunstância, naquela determinada situação. Tá bom? Então, são informações importantes aqui para a gente poder levar para a prova. O que mais que ele diz aqui para nós? Né? Nas operações praticadas pelo substituto, beneficiadas por isenção ou redução de base de cálculo, com expressa manutenção de créditos, fica dispensado o recolhimento do imposto diferido. Que aqui é uma situação interessante, né? Então, se o substituto faz alguma coisa com isenção ou redução de base de cálculo, mas tem manutenção de crédito, eu não vou precisar pagar o tributo para depois permitir o creditamento. É o que ele está querendo dizer, né? Eu não vou pagar tributo. Então, por exemplo, recebi o imposto diferido do produtor rural. Está diferido. Aí deu saída isenta. A empresa A, a cooperativa, por exemplo, deu saída isenta. Mas tem manutenção de crédito. Como a saída isenta, o fato gerador número 2, que é o próprio, ele não vai precisar pagar. O fato gerador número 1, que é a pergunta, que é o diferido, ou seja, o valor referente ao diferimento que veio aqui, ó,
que não houve pagamento, ele deveria pagar. Mas como? Deveria pagar. Mas como há manutenção de crédito na parada, ou seja, mesmo com isenção, estamos numa exceção onde o crédito é mantido previsto pela lei aqui, então esse deveria pagar deixa de ser necessário. Porque eu não vou pedir para que ele pague uma coisa para depois ele ser descontado dessa mesma coisa. Não tem necessidade. Então por isso ele fala que nas situações onde essa saída posterior é amparada por isenção ou redução de base de cálculo com expressa manutenção do crédito, fica então dispensado o recolhimento daquele imposto diferido. Tá bom, pessoal? Guardamos informações importantes para a prova? Com certeza, Tudão. Me dá aula de substituição tributária para que saia na veia na hora da prova. E tudo que a gente está falando aqui, meu querido, é importantíssimo na matéria para você. Fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima aula.